cérebro de novo, né? Ele dá, assim, bastante detalhes, né, da fisiologia. Cerebral, lóbulo frontal, epidérmico, epiderma, frontal, lateral, tudo. São bastante detalhes. É bom que a gente busca, né, essas explicações, a gente vai aprendendo também, apesar de tudo. É. A gente vai aprendendo também algumas coisas. Achei interessante que ele falou que o cérebro ele vai assimilando, né? Vai guardando, você vai usando a medida da sua necessidade, né? Não é como o estômago, o rim, o fígado, né? Que você... O estômago não grava absolutamente nada do que eu comi ontem. A não ser que você comeu alguma coisa estragada Estragada, aí eu vou me lembrar. e aí por alguns dias ele vai lembrar, sim. Com pimenta, que diz que também é muito bom para a memória, né? Você nunca esquece. Mas ele não toma nota, né, do que entra e o que sai, né? Ele simplesmente processa aquilo que entra, né? Agora o cérebro não, o cérebro, aquilo que entra fica, né, muitas vezes, né? Mais adiante ele vai falar isso aí, ele dá a entender que a estrutura do cérebro ele é um pouco diferente do resto do corpo, né? Porque ele dá a entender que o cérebro ele é vamos dizer assim, o ponto de contato maior entre o espírito e o corpo físico. Então ele tem uma estrutura um pouco diferente. Isso. E é interessante que ele é único, né? E não tem reposição, né? Por exemplo, se você perde alguns neurônios, você não recupera, né? Você não os recupera. E ele está mais ou menos na função, né? Assim, que dá para perceber, na função de que a gente tem que estar ali para poder ser trabalhado, né? Que ele existe para poder ser trabalhado da melhor maneira possível, aonde ele guarda determinadas coisas, seja elas boas ou ruins, né? Experiências boas ou ruins, eles as guardam, e essas experiências você vai levando aí para o resto da vida. Não só para essa, né? É o que ele fala, não só para essa vida, mas vai para a eternidade aí, né? Ele é o ponto de contato nosso com o mundo material, então tudo passa pelo cérebro, né? Quando a gente pega e toca num objeto, a gente sente o toque. Isso são terminações nervosas que estão na ponta dos dedos, que vai a informação até o cérebro, e a informação vai até o espírito. Isso. E essas informações são guardadas ali, né? Para fazer memória, etc. Você guarda isso e vai usar à medida das necessidades, né? É o que dá a entender isso, do que tem aquele emaranhado, aquela quantidade enorme de informações ali, cada uma nos seus devidos departamentos, vamos dizer, e que ele vai lançando mão à medida que ele vai necessitando, né? E quanto mais você experiencia, né, acho que mais você aprende, evidentemente, e, consequentemente, você vai colocar isso dentro de determinadas situações que você encontra na sua trajetória, né? Experiências e tal, quando as pessoas citam determinadas situações, determinadas experiências, porque elas já viveram aquilo, e aquilo ficou gravado de uma forma ou de outra no cérebro, e é lançado mão disso, né, no instante que ele precisa disso. Porque se a gente for pensar bem, tentar lembrar a nossa infância, a gente não consegue lembrar fotograficamente de tudo o que aconteceu na nossa infância. A gente só lembra aquilo que marcou, aquilo que foi relevante.
isso, determinadas coisas, evidentemente, que marcam, né? E realmente isso aí todo mundo tem, né? Esse tipo de experiência. Sim. E certas coisas marcam, né? É que os cientistas falam, né? Que o cérebro, ele descarta aquilo que não tem relevância. Então, é como se fosse uma memória que não serve para nada, então ele descarta. Então, você não vai conseguir lembrar de tudo, né, da sua vida na infância. Nem na infância, de repente, a gente, como o pessoal diz, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Pois é. Não, que dirá coisa de 10, 15, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, muitas vezes, né? Mas determinadas coisas ficam, evidentemente, e marcam em função do nível de experiência que você teve com aquilo, né? O contato que você teve. Para ser uma panela quente. Isso marca mesmo, né? Puxa vida, a dor que você sente, a dor física que você sente, né? Aquilo marca e vira história dentro da sua cabeça, né? Vamos dizer. Então, quando alguém se refere àquele assunto, você fala, não, mas nossa senhora, experiência ruim a propósito, né? Dentro do contexto ali. Mas, enfim, é uma caixa de entrada e saída, né, de informação. Entrada e saída. Então, nesse comecinho aqui, ele vai contando a história, né, do rapaz. A história do rapaz, que ele ficou lá, Ele trabalhava, né, na empresa lá do cara que... Isso. Pelo que eu entendi, cuidou dele como se ele fosse um filho. Isso. Mas daí tem um determinado ponto, acho que ele pediu mais dinheiro, coisa desse tipo, né? Ele pediu aqui um valor para trás, né, que ele se achava no direito de receber. Daí o rapaz, o dono falou, não, assim não dá. Daí ele se não gostou dessa ideia e acabou assassinando o patrão. Sim. Daí ele simulou tudo lá e tal, participou do velório, aquela coisa, e não foi descoberto, né? Ele não foi descoberto, ele conseguiu se safar. Aqui até tem um parágrafo que ele fala assim, né? Conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Isso, conseguiu lidar os homens e não conseguiu lidar a si mesmo. Entidades encarnadas, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo, ou seja, a entidade desencarnada, ou seja, o assassinado passou a segui-lo, né? O espírito, né, do patrão. Do ex-patrão colou nele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com instinto de vingança, né? Sim. Aferrou-se-lhe às organizações psíquicas, a maneira era trepadeira, de como se fosse uma trepadeira, no sentido de aquela planta que se agarra ao muro, você já viu? Sim. E você não consegue tirar muitas vezes. Ela gruda no muro. Sobre o muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Aí ele se joga, né, nos negócios. Aí ele tenta esquecer, né, tudo esses fatos aí que aconteceram. Ele se joga para tentar esquecer justamente os fatos, o ocorrido, e inclusive ele se casa, né? Mais para frente ele se casa. Isso, ele fala que desposou uma jovem de alma extremamente elevada. Isso. A zona superior da vida humana. Deus teve lá 5 filhos. Isso. Aí ele coloca, que eu sublinhei também, se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Sim. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade
todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Uhum. Então ele tipo como engaiolou ali tudo aqueles fatos e deixou ali tipo num porão No porão, isso. da consciência dele. Colocou embaixo do tapete, né? Isso é. Colocou para baixo do tapete, e ficou ali, né? Ficou ligado a ele, o fato, né? Então, e aquilo realmente ficou ali, ele ficou ruminando aquilo. Mesmo porque o espírito de vingança do ex-patrão era grande também, né? Então, o espírito de vingança do patrão grande, ele entrou de forma determinada a persegui-lo. Por anos e anos, né? Ali a fio. E aqui a gente vê que ele coloca claro assim que toda essa situação que ele passou durante anos aí de tentativa de esquecimento do fato, na verdade, era a própria consciência dele, Uhum. a própria consciência pesada, né? Não é nenhuma vingança de Deus, não é nenhuma justiça, né, que estava ali a condená-lo, era ele próprio, a própria consciência dele que pesava contra Ele mesmo. Aí a primeira questão, aí tem a primeira questão aí, né? Discuta com o grupo sobre a mente criminosa arrependida e suas consequências. Logo em seguida aí, né, que ele fala, aí começa a história. A mente criminosa, sediada pela presença invariável da vítima e perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, assombrando-o, né? Transia-o, ou seja, assombrava-o, né? Irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família pelo seu único oásis do deserto, escaldante das escabrosas lembranças, o infeliz então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta, vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro em caráter quase exclusivo. Só sentia alguma calma agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga por todos os meios ao seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas do sono. Em consequência, provocou desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando os caos orgânicos, né? O caos, né? O caos orgânico, implantando o caos orgânico. O cara começou a ficar doente com reflexo na vida corporal, né? Imagine se você, enquanto você está, né, como se chama, em vigília, acordado, o cara tá colado em você. Aí você dorme, o cara continua te perseguindo todos os dias, todas as noites. Imagina realmente
Devia ser uma tortura pro né? rapaz, né? Levar o cara à loucura. E ele tentando se desvencilhar disso, através do trabalho de forma desordenada, tudo, achando que fosse resolver, né? Mas, nananina não. Aqui o que a gente pode entender, né? Porque aqui a questão pergunta assim: discuta com o grupo sobre a mente criminosa arrependida e suas consequências. Ou seja, o que a gente tem que entender assim, pessoas que nem ele aqui nesse caso, para tentar esquecer tudo que aconteceu, tentar fingir para ele mesmo que nada disso aconteceu, ele se concentra exclusivamente no presente, no agora. Isso. Então ele procura esquecer o passado, como se ele não existisse, e não tem também condições de aspirar as coisas futuras. Então ele fica só concentrado no aqui e agora. Sim. É assim que, vamos dizer assim, ele coloca a forma como acontece com as pessoas criminosas. Se for perceber bem, né, se for estudar bem, os criminosos, as pessoas que cometem esses crimes assim, eles vivem pro hoje só. Eles não esperam nada do futuro. Sim. Então, vamos dizer assim, é uma forma de agir nessa tentativa de apagar o passado, mas ao mesmo tempo não tem perspectiva de futuro nenhum, e vive só pro hoje. Só pro hoje, isso é o presente, né? Mesmo porque, então, pelo fato também do outro estar do outro lado e atrás dele, já pensou? A mente do assassinato da vítima, né? Em perseguição a ele, já pensou? Concorrendo para que ele nada desse certo para ele. E ele tentando se desvencilhar e não conseguindo. Porque aqui a gente viu no capítulo anterior, a gente viu aqui que a nossa mente é dividida em 3 partes. Isso. Né? Então aqui ele coloca no sistema nervoso, cérebro inicial, repositório de movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Aí ele fala que é como se fosse o porão da individualidade, onde arquiva todas as experiências, né? Aí ele fala, no meio, né, mais ou menos no meio aqui da cabeça, é o córtex motor. Então é a zona intermediária entre lobos frontais e nervos. Aí coloca, se serve a nossa mente para manifestações imprescindíveis no atual momento. Aí coloca, nos lobos frontais, jazem materiais de ordem sublime. Isso aí você está vendo lá no capítulo anterior? No capítulo 3. Jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão. Então, ele coloca aqui que o cérebro do criminoso, ele esquece a parte dos nervos, que é a parte das experiências arquivadas, porque na mente dele esse crime era algo que ele não conseguia, né, lembrar, e era uma tortura para ele, então ele procurava esquecer e vivia só nessa região do córtex motor, ou seja, aquilo que representa o agora, o hoje. E também não tinha forças para a parte do lobo frontal, que é as aspirações futuras. Então, para ele tinha que se concentrar tanto no presente que ele simplesmente não via perspectiva de futuro. Né? E é assim que ele descreve como que é a mente do criminoso. É viver só pelo hoje agora. Tá? Sim. E carregando o ônus da culpa, né? Sim. Terrível, viu? Ele fala, vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, só sentia alguma calma agindo, trabalhando. Isso.
Então ele se concentrava só no trabalho para ver se ele conseguia esquecer, né, tudo que aconteceu. Trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Sim. Tentava fogo por todos os meios ao seu alcance. Tá louco, uma tortura mesmo. Aí, um pouquinho mais para frente, ele o, o instrutor, né, mostra para ele o cérebro do rapaz. Uhum. Aí ele coloca lá. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, aderido à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Indumento seria a roupa, né? O indumento seria o envoltório, né? Isso. Está se referindo aí, no caso, o perispírito. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perisperísticas, vagarosamente conquistadas pelo ser através dos milênios, renascendo entre as formas perecíveis do nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa, por extensa leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico em conformidade. Aqui eu acho interessante que ele coloca assim que ele coloca assim, em renascendo entre as formas perecíveis, né, ou seja, reencarnando em corpos físicos de carne e osso, né, ele coloca dessa forma, submete-se no plano da crosta às leis da recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, ou seja, o nosso corpo físico ele segue as leis biológicas. Sim. Né? Então não tem como, se na encarnação passada eu era loiro de olhos azuis, na próxima eu vou reencarnar loiro de olhos azuis lá na África, por exemplo. Uhum. Então vai seguir as leis biológicas, eu vou ter um corpo físico seguindo as leis da hereditariedade que ele coloca aqui, bem claro. Né? Então, ele deixa claro, mas o que eu queria destacar aí um pouquinho antes... Mas aí ele fala, né, essa hereditariedade, recapitulação, hereditariedade, desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessários. Sim. Só na necessidade, né? Então, vai ter o corpo físico, você vem com a necessidade que você tem que ser cumprida. Sim. Então, explica, não cortando o que você está dizendo, explica muitas vezes, a pessoa que nasce com um problema congênito, por exemplo. Sim. Algumas pessoas que nascem com esse tipo de problema, muitas vezes a gente tem que entender assim, que não há uma fórmula igual para todo mundo. Isso. Muitas vezes a pessoa, ela abusou tanto das suas faculdades do passado, que muitas vezes ela pede para vir em um corpo que não permita a expansão total da sua inteligência. Uhum. Isso vai funcionar como um limitador para ele não cair nos mesmos erros do passado. Isso muitas vezes não é porque o espírito fez isso, fez aquilo, e aí ele está recebendo a consequência. Isso pode ser. Pode até ser, né? Mas também tem a possibilidade do próprio espírito ter pedido vir num corpo que não lhe permita a expansão total da sua consciência, porque é a forma que ele próprio encontrou de não recair nos mesmos erros de sempre. Às vezes o cara foi assim, brilhantemente na inteligência, mas uma moral muito baixa.
E ele usa essa inteligência para prejudicar os outros. Tem que ser. Aí o que acontece? Muitas vezes ele pede para vir num corpo que não vai mais permitir um desenvolvimento intelectual, ou seja, vem com um cérebro com algum defeito, com algum problema, que ele não vai conseguir expandir da mesma forma. E aí é um limitador que ele próprio encontra para ele, de repente, não recair de novo nos mesmos erros de utilizar a inteligência para o mal. Então, isso acontece. Pode acontecer também. Agora, o que achei interessante é que um pouquinho antes ele fala, né? Ele pede assim, repara nos centros corticais. Aí ele foi reparando na parte, né, bem naquela visão microscópica, né? Aí ele fala, observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Então, ele chegou a observar esse tipo de comportamento. Quer dizer, o cérebro realmente ele é, né, alguns inclusive falam, não, mas o espírito ele está sediado no cérebro, porque o cérebro é quem comanda. Não existe como comprovar esse tipo de coisa. Né? Então, isso é pura especulação. O que a gente vê é que o cérebro ele é um ponto de contato da mente, que é o espírito, no corpo físico. Então, aí ele descreve essa questão do cérebro ser um tecido um pouquinho melhor elaborado do que as outras células do corpo, né? É o que dá para entender aqui pelo que ele fala, né? Sim. Aí vem, né, a segunda questão, né? O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Cada individualidade revela-o de acordo com o progresso efetivo realizado. Discuta com o grupo quanto às diferenças que se apresentam no encéfalo, cérebro, por exemplo, de um selvagem, de um santo e um cientista. Tá logo na sequência, né? Sim. O cérebro real é um aparelho é um aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Por meio dele, sentimos os fenômenos exteriores, segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pelas experiências. Por isso, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os macacos ou os primatas, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o de acordo com o processo efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão no pensamento do homem civilizado. Por esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distingue das que expede a fonte mental de um cientista. A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Até aí, né? Sim. Então, do ponto de vista encefálico, o santo depende da forma mental. A escola acadêmica da classe planetária prende-se à conceituação da forma tangível em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui o que ele coloca é que, assim, a ciência só vê a parte física, não vê a parte espiritual. Então, como a ciência a ciência não consegue comprovar que o espírito existe de fato, então, para eles,
E aí ele coloca as diferenças aí entre o civilizado e o homem lá, o homem primitivo, né? Sim. O selvagem apresenta o cérebro espiritual em vibrações muito diversas dos órgãos do pensamento do homem civilizado. Do ponto de vista do encéfalo, de um santo, emite ondas que se distinguem das que expele a fonte mental de um cientista. Ou seja, cada um vai emitir essas ondas mentais em função da condição de cada um, evidentemente. O Sim. santo, o cientista, o homem primitivo. É porque vamos colocar aí um indígena que está lá no meio da Amazônia. O que ele pensa é muito diferente, por exemplo, de um cientista que está no laboratório. Sim. Ou de uma pessoa que está se dedicando à vida religiosa, por exemplo. Sim. Então, cada um vai emitir uma vibração diferente. O selvagem, ele está ali mais vivendo para a vida material, porque ele não tem vamos dizer assim, uma cultura de procurar coisas mais abstratas. Ele está vivendo ali para a vida material dele. É sobreviver, é caçar, é comer, né? Ter lá os filhos lá, e é isso. A vida dele é isso aí, praticamente é material. Então, aquilo que ele pensa, né, as ondas mentais, as vibrações que ele pensa é nesse nível mais materializado. Diferente de alguém que já está se dedicando a uma pesquisa científica, outro de vida religiosa. Sim. Então, é muito diferente. Que aqui ele coloca, né? Cada individualidade revela de acordo com o progresso efetivo realizado. Uhum. Então vamos colocar que o selvagem ele está ali naquele estágio de infância espiritual ainda. Sim, sim. Então ele não tem um conhecimento, né, para sair muito daquela vida ali mais limitada que ele está vivendo. Sim, na verdade ele vem de uma caminhada, né? Todos nós estamos nessa caminhada, na verdade. Né? Se for olhar pelo que ele descreve aqui mesmo, ele mais para frente ele dá aquela sequência, desde o aparecimento, desde que você era uma célula, que você saiu da árvore, foi pro, enfim, você passou por todos, de repente já foi indígena também. Ah, com certeza, já fomos. Entendeu? Então é parte do processo, né? É parte do processo essa caminhada aí. E aí vem a terceira questão, né? Como o plano espiritual examina o organismo e suas manifestações no corpo físico. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do corpo físico e reconhecemos que todo o aparelho nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa, entendida na natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem sensações exteriores, os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. Aqui já entra para a quarta. Já é a quarta. Então, a célula nervosa e a natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustíveis adequados, a neurônios sensitivos, motores intermediários e reflexos. Existem os que se recebem a sensação de exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmo celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e recepção. Essa variedade, né? Aqui ele dá uma descrição bem detalhada
da função, né, do corpo físico. Eu acho assim, interessante isso. Ele coloca assim que, vamos ver aqui, a célula nervosa é entidade de natureza elétrica. Uhum. Diariamente se nutre de combustível adequado. Aqui, esse combustível aqui, eu acredito que ele esteja falando alimentação. Combustível adequado, se nutre de combustível adequado. A alimentação, acho que é uma delas, né? Eu acho que sim. Aí ele coloca... Veja bem, imagina uma coisa assim, vamos supor que você não coma, né? Evidentemente que você começa, a pessoa que não se alimenta, etc., e que tem fome, por exemplo, ela não raciocina. Já começa por aí, né? Ou seja, a célula nervosa precisa também do corpo físico, ali, daquilo que é produzido através da alimentação, que tira como energia para ela, né? Para realizar esse trabalho. Então, Sim. se você não tem isso, você começa a produzir distorções nessa célula nervosa, né? Aí ele coloca: há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Então, é tudo interligado. Então, no organismo nosso é tudo interligado. Você tocou num objeto, você tem a sensação do tato. Uhum. Porque as suas terminações nervosas chegam até o cérebro. Então, ele coloca aqui que há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Então, esses neurônios são de diversos tipos. E os que recolhem as impressões da consciência. Então, é aquilo que talvez ele esteja se referindo, pelo menos pelo que eu entendo, sensações exteriores, impressões da consciência, ou seja, aquilo que a gente vê não é exatamente aquilo que a gente toca, mas é aquilo que a gente vê. Então, quando a gente vê algum... Essa impressão da consciência, e essa consciência não seria, de repente, uma comparação, ou... também acho que poderia ser, por exemplo, de experiências anteriores que a gente já tenha tido, e que você faz essa comparação no instante que você faz um determinado toque, né? Toca determinado objeto, fala, pô, isso aqui, de uma forma ou de outra, eu já tenho isso no meu banco de dados, vamos dizer assim, na minha memória. Ou na minha própria consciência. Seria isso. É que aqui fala assim, existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Pode ser alguma coisa que já está arquivado ali, que você, vamos assim, desperta, isso. né? Que te permite, de repente, fazer uma avaliação, fazer uma comparação, não é? Sim. De repente, a mudar conceito. Concorda? E pode ser também não só coisas que, de repente, estão arquivadas, como impressões da consciência de coisas que você vê, né? Coisas que você lê um livro que traz certos conceitos, aquilo você não está tocando, mas você está despertando alguma coisa na sua consciência, aqueles conceitos, né? A subjetividade, né? Que não é algo palpável, as coisas subjetivas, tudo que não é palpável, não é físico, mas que produz o conhecimento em si, né? Ideias, né? Da leitura, etc. Né? Sim. Aí a gente vê que realmente o organismo humano realmente é uma máquina que o ser humano jamais vai conseguir imitar. Eu acho bem difícil, realmente é difícil. A gente vê filmes de ficção científica, que nem aquele
exterminador do futuro, né? Que as máquinas começam a agir como se fossem seres humanos com consciência própria, com livre-arbítrio para... Não, isso não existe. Isso jamais vai existir. Eu acho que jamais vai existir nessa condição. Você pode aprimorar determinados pontos, eu acho que você pode realmente desenvolver, né? O que eles chamam de inteligência artificial. Hoje se fala muito nisso, né? A tal da inteligência artificial. Mas é um universo gigantesco, porque o número de informações que entram, e você processar essas informações e agir, né? E se agir, a partir do momento que você recebe a informação, você agir em função disso, até aí se vai até acho que determinado ponto. Mas ser influenciado a fazer com que a inteligência artificial haja sobre como se fosse um espírito, jamais, eu acho que não. Porque a inspiração. Como é que você vai ter o diferencial do ser humano para a máquina? É a inspiração, é o raciocínio, é algo que de repente aparece que de repente você tem aquela lucidez naquele momento. A inteligência artificial não tem essa capacidade ainda. E tem essa sensibilidade, né? Você, como um ser humano, você é capaz de tomar decisões. Isso. A máquina não é capaz disso. Não, determinadas, algumas já fazem, tomar decisões, ou seja, elas agirem em função da informação que ela recebe. A inteligência artificial faz isso, mas quando ela recebe a informação, ela está programada para responder aquilo, previamente programada. Né? Então, esse universo pré-programado ainda é muito limitado, extremamente limitado. Agora, no universo o nosso universo como ser humano, ele é muito aberto. De repente, você tem uma inspiração ali em determinado momento que te leva à solução de determinado problema, né? Coisa que a máquina não vai fazer. Acho que nunca vai fazer, porque para que ela haja, ela precisa de uma inspiração artificial. Isso, onde é que você vai arrumar uma inspiração artificial? Porque eles colocam esse nome pomposo, né? Inteligência artificial, mas na verdade é um banco de dados que está aí. Sim, justamente. Por isso que eu estou dizendo, você não consegue cobrir, né? Esse banco de dados não consegue cobrir todas as situações possíveis e imagináveis. Você pode até dar um número gigante para esse banco de dados, né? Para você reagir, agir daquela forma, falar isso, falar aquilo. Hoje os robôs já até falam em função, respondem determinadas perguntas pré-estabelecidas, né? Mas sim, é o que eu falo, a inspiração que nós, seres humanos, somos dotados, eles ainda não têm, acho que não vão ter, viu? Porque eles podem responder, a inteligência artificial pode responder em função de respostas já pré-programadas, mas fora essas pré-programadas, ele não é capaz. Justamente. O ser humano ele pode seguir diversas opções. Sim. A máquina está restrita àquelas opções que foi programada. Sim. Fora isso, ele não vai além disso. Não vai realmente. Brincar de Deus, né? Como o pessoal fala. Eu falo assim. Montar uma inteligência artificial é brincar de Deus, né? Porque você vai montar um ser humano que é capaz de fazer um monte de coisa. Porque eu falo principalmente também em função daquela novela que está reprisando, né? O Clone. Não. Então você faz o clone de uma pessoa, né? Coisa que até hoje ainda não foi possível fazer. Já fizeram o clone lá da Dolly, mas de um ser humano até hoje ainda não foi feito. Uhum. Mas a ciência, como é materialista e é ateia, vamos dizer assim, né? A ciência ela é matéria, então ela só entende que a matéria copiada de um outro ser humano vai agir e pensar igual aquele ser humano que é a matriz. Uhum. E a gente tá careca de saber
que quem pensa não é o cérebro, é o espírito. O cérebro é apenas um meio material. Isso é a ferramenta utilizada pelo espírito. Sim, então, se um dia conseguirem fazer um clone de outra pessoa, o clone, ele não vai ter os mesmos gostos, o mesmo pensamento, igual a matriz que serviu, né? Sim. A cópia. Porque o espírito que está ali é outro. É único, né? É. O espírito é único. Então, você não vai... Como é que você vai reproduzir um outro espírito? É brincar de Deus. Mas na própria novela, o Tio Ali, que é o que faz o personagem, é o Estênio Garcia, né? Que é o... Aham, eu sei. Ele fala, não, você está brincando de Deus, é alguma coisa. É brincar de Deus mesmo. Aí vem a quarta questão, né? Por que a mente é a orientadora do universo microscópico que forma o corpo humano? Como se dá esse processo? Por que a mente? Por que a mente é orientadora do universo microscópico que forma o corpo humano? Como se dá esse processo? Dizendo, a mente é orientada desse universo microscópico em que bilhões de corpúsculos e energia multiformes se consagram em seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das ondas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta diária. Luta direta. Né? A luta direta. Da esfera subjetiva, observa-se a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhes são afins, e os resultados das criações mentais que lhes são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho em recuos sobre... Sem recuos, né? Sem recuos sobre a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Aqui, a gente acabou de falar. Não é só isso aí, é a influência do que vem de fora. Dos planos objetivos, recebe-lhe os atritos das influências da luta direta. Da esfera subjetiva, observa-se a inspiração, ou mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhes são afins, ou seja, aqueles que você estiver conectado com ele, né? Aquele espírito que você estiver conectado a ele, ou que tiver com disposição em te ajudar. Né? Ou também até te prejudicar, se for o caso, né? Porque aqui ele coloca bem, aqui eu achei interessante que assim, a mente, vamos colocar espírito. Aí ele coloca que a mente é a orientadora desse universo microscópico, ou seja, o nosso corpo físico, ele recebe uma influência muito grande daquilo que a gente está pensando, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, tudo aquilo que a gente imagina. Então, toda a nossa força mental, muitas vezes, pode imprimir coisas boas ou ruins para o nosso corpo físico. Sim. Então, se a gente começa a entrar vamos dizer assim, numa linha de pensamento muito baixa, né, vibracionalmente falando, você começa a influenciar o seu corpo físico também. Então, mentalmente, você prejudica o seu próprio corpo físico. Se você
começar a pensar de uma forma, vamos dizer assim, de um tipo de vibração muito baixa, você prejudica o seu próprio corpo físico, você fica doente. Sim. Né? Então, existe a influência da mente nesse caso. Essa influência, mas o mais interessante que eu achei é justamente essa influência externa, né, que ele se refere aqui, né? Aqui fala também, aqui Dela emana as correntes de vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa, ou atendendo às sugestões das zonas interiores, né? Aí ele coloca que é tanto nós, né, a nossa própria mente, como as influências exteriores, elas vão imprimindo, vamos dizer assim, consequências no nosso corpo físico. Então, também são ambas as coisas, né? Uhum. E aqui eu acho interessante aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, a questão das máquinas. Porque aqui ele coloca objetivo e subjetivo. Então, as influências materiais, vamos colocar aqui, seria o objetivo, né? Então, do plano objetivo, recebe os atritos e as influências da luta direta. Uhum. Então, do plano objetivo, as coisas materiais que nós estamos vivendo aqui. Uhum. Isso se aplica à questão das máquinas. Você está ali apertando os botãozinhos, ela está reagindo objetivamente àquilo que você está colocando. Baseado naquilo que foi pré-estabelecido. Sim, e aí vem a parte que falta para as máquinas, que é o subjetivo. Isso, exatamente isso. Que é o que você estava falando, a questão da inspiração. É o que a gente comentou antes. É o que você tinha citado aí da inspiração, porque ele fala aqui, da esfera subjetiva, absorve a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhes são afins. Então as máquinas não são capazes de pensar, de tomar decisões sozinhas. Elas não são inspiradas por ninguém. Elas são pré-programadas. Para agirem ou responderem, reagirem em função daquilo que foi pré-estabelecido por uma inteligência humana. Né? Sim. Ainda. Aí eu acho interessante, essas páginas seguintes aqui, é muito interessante, que ele vai colocando, eu marquei tanta coisa aqui que não dá para a gente falar tudo, mas Sim. Eu coloquei assim, eu destaquei simplesmente a dúvida do André Luiz, né, porque ele coloca assim, como interpretar todas as revelações de Calderaro? Isso. As células do acervo fisiológico não se revestiam de características próprias? Não eram personalidades infinitesimais aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas das células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não devera, acho que deveria aqui, né? Não deveria a memória do homem encarnado eximir-se do transitório, esquecimento do passado? Então ele assim, achava que, tipo assim, a máquina orgânica, ela funciona por si só, sem influência nenhuma. Né? Então ele ficou meio espantado. Nossa, depois de toda essa explicação anterior aqui, ele ficou meio que espantado como que a mente ela pode influenciar tanto o corpo físico. Sim. Que para ele, tipo assim, o corpo físico funciona sozinho, sem nada. Não há nenhum outro tipo de influência que possa mudar o funcionamento do organismo. Então ele fica meio espantado. Nossa, né? Não sabia que a mente era capaz de fazer tanta coisa assim no corpo físico. Eu acho interessante que ele fala assim, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Como definimos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória,
Porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Você está vendo como ele é. Ele coloca de tal forma, o nível de complexidade que ele não consegue definir, né? Aonde termina uma e começa a outra. Nem, aqui, como ele diz, é quase impossível determinar fronteiras divisórias. Portanto, os espíritos mais sábios não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Ou seja, nem o sábio dos sábios conseguiria ter esse limite nessa linha divisória entre um e o outro, onde termina um e começa o outro. Mas a influência, né, na verdade, a influência e a interação entre um e o outro é muito grande, né? Isso aqui fica claro, né? Sim. Que ele deixa, dentro de todas essas observações que ele faz aí, que a interação entre o físico e o espiritual é muito grande. Um influenciando o outro, né? Deve existir um ponto de contato entre corpo físico e corpo espiritual, que é algo que ainda não se consegue definir exatamente onde termina um, termina outro. E começa. Ele tem um ponto assim de contato que é tipo assim uma zona cinzenta, não tem como. Sim. E aí que ele vai citando a questão do cérebro, né? Ele coloca. Foi no livro. Qual foi um outro livro que a gente estava falando da hipófise? Né? A hipófise entra em toda essa jogada, né? A hipófise, ela é tão influenciada pelo cérebro, ela está no meio de todos os globos ali, bem no meio do cérebro, né? Era o Missionário da Luz. Então, nos Missionários da Luz, justamente. Então, toda essa engrenagem aqui, o ponto de ligação é a hipófise, né? Em toda essa engrenagem que atua na hipófise, que a hipófise, por sua vez, controla uma série de processos orgânicos, né? O nível de complexidade é muito grande, cara. É muito grande. A pineal. Aí aqui ele fala que no cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares ali são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele na tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Então ele coloca, né, claramente aqui que vamos assim, a constituição do cérebro ele é um pouquinho diferente do resto do organismo. Que ele é o ponto de contato entre a mente e o corpo físico. Então ele tem que ter uma estrutura um pouco diferenciada. É o que ele coloca aqui. Que ele fala aí, né? Não só aí, mas a gente já sabe, né? A ciência já mostra isso, que a célula nervosa ela não se reproduz. Então, se lesou uma célula nervosa, ela. Não, você pode até, em determinadas situações, as pessoas têm determinadas doenças, como, por exemplo, o cara teve uma lesão cerebral ali e perdeu o movimento do corpo em determinadas situações. Então, você pode trabalhar, né, o cérebro de forma tal que você recupere determinados movimentos. Isso aí se consegue, né, hoje. Dentro das limitações se consegue, né? Agora, as outras células se recompõem, né? Você lesa um estômago aí, você pode recompô-lo, né? Compor as células do estômago, do fígado, dos rins, enfim.
determinados, né? Porque esses doenças do rim que são irreversíveis, né? Sabe-se isso, né? Pessoas que fazem hemodiálise, por exemplo, que perdem a funcionalidade do rim, são por razões aí bastante discutidas até hoje, né? Que não se sabe, né? Aí na sequência ele vai falando a respeito aí dessa evolução, né? Que o princípio espiritual colheu-se no seio tépido das águas através de organismos celulares. Aí vai falando toda essa parte trajetória e tudo mais. Aí ele pergunta, né? Compreendeste suficientemente? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou. Por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição desse delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Então, quando começa a explicar essa questão da evolução, né, do princípio inteligente, desde os organismos unicelulares, até chegar na humanidade, para muitos é um espanto até hoje, porque você vê, 25% das pessoas no Brasil acreditam que a humanidade surgiu de Adão e Eva, então eles não vão acreditar nisso daqui. Para eles é um absurdo, e o próprio André Luiz, na descrição, ele demonstra isso, né, que ele também ficou assim assombrado, nossa, não sabia que a coisa era tão complexa assim. Anteriormente ele descreve, né, toda a trajetória, né? Sim. O princípio espiritual segura no seio das águas por intermédio dos organismos celulares que se mantinham, se multiplicavam-se por divisão, né, por scissiparidade. Sim. Milhares de anos se fez longa viagem da esponja, passando a dominar as células autônomas, impondo-lhes o espírito da obediência e da coletividade. Na organização primordial dos músculos, experimentou longo tempo antes de ensinar os alicerces do aparelho nervoso, da medula, do verme, do batráqueo, arrastando-se para emergir no fundo no fundo escuro e lodoso das águas, de modo a insertar as experiências primárias ao sol meridiano. Quantos séculos constituiu, revestindo fórmulas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio da terra, evoluiu sem parar através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde se conseguia elaborar o próprio alimento. Aqui ele dá toda essa descrição da pré-história, né? Isso. Então, quando ele fala que revestindo formas monstruosas, são os dinossauros, sim, referindo aqui, né? Então, milênios para chegar na nossa Constituição atual. Aí, mais para frente, ele coloca, né? O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Sim, onde é que está isso mesmo? Eu me lembro de ter lido, mas eu não Então, um pouquinho mais para frente. Então, um pouquinho mais esforços e... Aí tem o por mais esforços. Aí, no finalzinho desse parágrafo que começa por mais esforços... O oceano que atingiu a superfície das águas protetoras movia-se em direção à lama, nas margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou a floresta, copiou os materiais de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus depois dos longos milênios durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se e escolher, lembrar, sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso da irritabilidade
do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. A nossa penosa jornada, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é um órgão sagrado, manifestações da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então é isso aí, né? Toda a evolução para chegar na situação que nós vivemos hoje, né? Então, toda a trajetória desse princípio inteligente até ele chegar no reino hominal. Sim. Ele coloca aqui, em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Então, quer dizer, hoje, o que nós somos hoje é devido a um trabalho imenso feito desde pré-história, com os primeiros princípios inteligentes, as primeiras formas de vida. Então, por isso que ele fala aqui que representa a humanidade vitoriosa. Então, quer dizer, para chegar desde aquela época dos primeiras formas de vida até chegar hoje, olha, foi trabalho, viu? Foi trabalhoso. Sim. O pessoal fala, tem uma escala, né, que diz que se você dividir a criação do mundo, né, até os dias de hoje, você vai ver que o homem aparece nas últimas 24 horas. Eu acho que não é nem 24 horas. Aliás, no último minuto, se você dividir, né? Se dividir o ano, né, 365 dias... Não, desde a criação realmente do mundo, até... Né? Se for colocar isso em tempo, colocar isso em tempo. Então, né? se dividir o ano nosso, 365 dias, pela criação, desde o surgimento da célula até agora, sim. Então o surgimento do homem é nos últimos minutos ali desse ano. Dia 31, né? Dia 31 de dezembro, nos últimos minutos ali. Que aparece o homem. Ou seja, nossa senhora, hein, amigão? Que trabalho que foi, hein? Nós já estamos aí há uns 5 mil anos, mas a Terra é muito mais velha que isso. Com certeza. 5 mil nada, 5 milhões, né? Põe número nisso. Opa! Aí a nossa quinta questão. Segundo Calderaro, por que o homem encarnado não se recorda das vidas passadas? Na sequência aí, né? Que ele pergunta. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito. Isso é natural em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido com o perispirítico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de lembrança, reminiscência, lembrança integral dos caminhos perlustrados. Perlustrado deve ser percorrido, né? Sim. Não estamos, por enquanto, munidos o suficiente luz para descer ao proveito de todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde adquiriremos quando a nossa alma estiver limpa de todo e qualquer resquício de sombra. Né? Aqui ele coloca assim, isso é natural em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Então, o nosso corpo físico, como ele, vamos assim, ele nasceu 0 quilômetro,
ele não percorreu todas essas lembranças nessa atual encarnação, então o seu cérebro físico, ele não tem o conhecimento de vidas passadas, então ele funciona como um bloqueio mesmo daquilo que você não vivenciou nessa vida. Isso. Mas tem uma parte aqui que, se eu não me engano, que ele não é totalmente esquecido, ele é influenciado também por vidas passadas, né? Sim. Não me lembro onde ele se refere a isso. Eu me lembro que eu li, agora eu não me lembro aonde. Aqui é interessante também, ele fala assim, não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Então, a gente não consegue, ainda não temos, assim, uma elevação espiritual suficiente para a gente lembrar das nossas origens. Mesmo porque, muitas vezes não vai ter proveito nenhum a gente lembrar da nossa infância espiritual. Então, a gente vai lembrar aquilo, como a gente, na atual encarnação, a gente lembra da nossa infância aquilo que realmente é mais importante, que marcou, que tem alguma finalidade, a nossa infância espiritual também, como espírito, a gente também não vai lembrar, porque não tem importância. Só vai ter importância aquilo que realmente tem alguma relevância, né? Aqui ele ainda fala assim, os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outra ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Então, não tem como nós, nesse corpo físico ainda mais denso, a gente conseguir lembrar, porque o ponto de contato entre a mente, o espírito e esse corpo físico, ele não é integral, ele não é amplo, né? Como ele coloca aqui, apenas regulares pontos de contato. Então, é como se fosse apenas alguns fiozinhos. Então, não é capaz da gente lembrar de tudo. Tem uma parte aqui que ele diz o seguinte, em linguagem mais simples, são respiradouros de impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de dupla vida. Em razão disso, e atendendo a deveres impostos à consciência de vigília para o serviço de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes, adequando beneficamente para que... Atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolua. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal para a generalidade das criaturas são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há isso aqui que ele falou. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata de memória nas províncias da existência que se seguem naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências, de suas lembranças. Aqui ele coloca assim, essa não há total esquecimento, porque todas as experiências que nós tivemos em vidas passadas, nós temos como intuição. Isso. Né? Então a gente não lembra detalhes, mas a gente tem essa intuição, impulsos, né? Tendências, Sim. Talentos. Né? Talentos, principalmente o talento. Eu acho que o talento é uma manifestação, é uma prova disso, eu acho. Né? Porque de repente... determinadas coisas, determinadas atividades que
você vai tentar fazer junto com outra pessoa faz aquilo com uma destreza, com uma facilidade incrível, e você ainda não consegue. Você tem aí músicos que já desde a infância, juventude, tem um talento incrível para música. Você não consegue tocar nada, mas a pessoa consegue tocar com uma destreza incrível. O que é? A experiência arquivada do passado. Isso, justamente. Ele não lembra quem ele foi, se ele foi um artista no passado, ele não lembra, mas aquilo ali ressurge como uma lembrança do espírito, como forma de uma intuição. Então, não é esquecido totalmente. Naquele momento, ele é tocado por aquela inspiração que já está arquivada, né? E ele vai lá e realiza aquele trabalho, né? Seja ele qual for, na música, na arte, enfim, qualquer que seja a atividade, né? E determinadas pessoas não conseguem, tem que trabalhar muito para atingir determinado nível, né? Para atingir um nível, vamos dizer, do artista ou do talentoso, né? Pessoas que nem conseguem atingir, na verdade. Né? Trabalho e não conseguem, muitas vezes, atingir isso. Sim. Mas, de repente, mais para frente, né, em uma outra vida, de repente, ela volta em função daquele esforço que ela desempenhou naquela existência, né? Futura pode se tirar proveito, né? Tirar proveito do trabalho anterior. Se for útil naquela existência sequencial, aquela coisa volta, né? Aquela coisa desperta novamente. Porque está arquivado, né? Sim. Aí vem a sexta questão, né? Temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. Então, ele estava descrevendo, né? O rapaz e o ex-patrão que estava desencarnado. O encarnado, devido ao remorso, arruinou os centros motores, desorganizando o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado se alimentou com ideias de vingança e ódio, que resulta em nossas vidas o ato de perdão e do trabalho construtivo. Logo mais na frente, aí na página 60 no meio, temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e dos remorsos, arruinou os centros motores, organizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado conservou todas as energias em alimento de ideia e vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão do altruísmo, da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Ou seja, se eles tivessem tido outro tipo de atitude, né? Os 2, na verdade, né? Sim. Os 2, principalmente o... Aqui ele não dá o histórico passado, mas a gente, vamos dizer assim, a conclusão é que eu penso assim, é que os 2 já deviam ter um compromisso do passado que não era lá muito harmônico, né? Então os 2 vieram juntos, provavelmente, para se acertar. E aí o rapaz não conseguiu, e aí ele, às vezes, num gesto ali impensado, ele acaba matando o ex-patrão, né? Então, se eles tivessem se perdoado mutuamente, nenhum dos 2 estava passando, né, essa situação. E é o que a gente vê que o ódio amarra a pessoa, né? Então, quando você odeia uma pessoa, você fica mais amarrado a essa pessoa ainda. Nossa Senhora. E aí a conclusão... com certeza que... Eu acho que está dentro do próprio propósito de Deus, né? Vamos dizer. A partir do momento que você odeia determinada pessoa, Deus, propositadamente, Deus ou o universo, coloca você junto a ela para que vocês trabalhem isso, né, de uma forma ou de outra, para concorrer para o bem, né?
Vamos dizer assim, é como se fosse um ímã. Então você se liga magneticamente àquela pessoa. Uma vez que você começa a ficar com pensamento de ódio, você começa a se comportar como um ímã. Então você começa a ficar colado nessa pessoa. Sim. E quando você perdoa, você desliga esse ímã. Aí na pergunta número 7, vamos dizer assim, dá uma conclusão para a coisa, né? Na pergunta 7 ele fala: Jesus nos recomendou o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Após o estudo desse capítulo, ficou mais fácil compreender este ensinamento? Por quê? Sim. Na sequência aí ele vai falando, né? Segundo o Vaticano, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando o amor no inimigo e oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isso mera virtude, senão o princípio científico da libertação do ser, do processo da alma de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade, a compreensão, definindo o estado de espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão e a água, o remédio. É uma questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem, com o otimismo divino. Mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer contrário. Ou seja, de uma forma ou de outra, né, as pessoas diluem isso no tempo, né? Pelo menos é esse o propósito, né? Porque aqui ele cita Jesus quando ele fala, né, amor aos inimigos e oração pelos que nos perseguem e caluniam. Isso faz parte, se eu não me engano, do Sermão do Monte. Então ele coloca bem claro aqui que isso não é um mero pensamento religioso ou filosófico, isso é científico. Sim. Né? Porque ele coloca, isso não é isto mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser. Então, quando você odeia uma pessoa, você magneticamente se imanta a essa pessoa. Então, quando você perdoa, você corta essa ligação magnética. Então, é uma coisa científica. Sim, sim. Não é puramente algo religioso ou filosófico, é científico. Sim. Então, Jesus, quando ele passa isso, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Aquilo que eu falei, é o propósito do próprio universo que Jesus traduziu, que mostrou isso, né? Ele tentou traduzir em palavras aquilo que faz parte da lei que rege o universo, as leis divinas. Então, a lei do amor é uma das leis, é uma lei que atrai as pessoas. Agora, o ódio é o contrário da lei do amor. Então, você está infringindo uma lei divina que isso traz consequências. Então, ele não estava falando isso puramente poético, era algo realmente muito bem pensado, né? Tem. Aí na oitava, né? Oitava e última. Oitava e última, André Luiz revela inconformismo quando diz: por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? E o que o instrutor lhe responde? Ele fala aqui que a gente ainda não é. Ele fala: falamos em vão, né, André? Porque ainda não sabemos amá-los como se fossem irmãos ou nossos filhos. Para nós, ambos espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes. E são eles dois infortunados e nada mais. Devemos, no momento, damos-lhes no momento de que dispomos, isso é,
a intervenção benéfica no campo de seus sentimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Olhou para a grande porta, o próximo e acentuou. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora do serviço de socorro do grupo, em que coopero, não pode tardar. Essa Cipriana, na verdade, é que vai ser a grande protagonista do amor aí, né? É o que nós vamos ver aí no capítulo 5. Então, ou seja, não adianta, a ligação entre eles, na verdade, não é muito profunda, né? Vamos dizer, entre o André e os dois espíritos, enfim. O caso dos dois, do rapaz e do ex-patrão, era uma coisa tão complexa que o Calderaro com o André Luiz, eles não dispunham, vamos dizer assim, de ferramentas capazes de desfazer essa ligação na qual os dois se imantaram. Sim, sim. Então precisava alguém que estivesse superior a eles para conseguir desfazer esse laço. E é o laço que ele coloca aqui, tanto que no próximo capítulo, o título é O Poder do Amor. O Poder do Amor. Então, só Cipriana, que era uma pessoa que já estava ali vários degraus mais acima deles, é que ela seria capaz de conseguir desfazer esses laços que dois se colocaram. Né? Aí ele até cita aqui, né? Lembras-te de Puységur. Esse Puységur era Marquês de Puységur. Ele foi seguidor de Mesmer, né? Mesmer, que era um médico alemão, ele foi o criador da chamada terapia do magnetismo animal. Essa técnica do magnetismo animal que Mesmer criou, ele é, vamos dizer assim, o início daquilo que hoje nós conhecemos como passe magnético. Passe magnético, né? O de Puységur, que era o Marquês de Puységur, ele foi seguidor de Mesmer. Então, após a morte de Mesmer, ele continuou esse trabalho de pesquisa científica e era algo puramente científico. Mesmer, ele era capaz de, manipulando magneticamente, curar as pessoas, porque ele via que as pessoas estavam, na verdade, doentes, porque ele estava num estado de magnetismo tão desarranjado que Mesmer era capaz de, manipulando ali, magneticamente, ele recompor a harmonia magnética do corpo físico da pessoa. Sim. E aí ele conseguia as curas. Mas, obviamente, isso na época dele, né, final do século XVII, início do século XVIII, ele foi ridicularizado, né? Então, com certeza. Ninguém acreditou, né, naquela medicina miraculosa. O que se acreditava naquela medicina materialista. Isso. Isso é tanto verdade que estava no filme lá nosso, no livro eu não li, mas no filme eles usam direto nos hospitais lá de socorro, etc. Eles usam a mão direto. Sim. Assim, aproxima a mão e faz o trabalho lá do corpo físico. Obviamente com a atuação mental, etc., né? Sim. E muitas vezes ele utilizava, inclusive, do sonambulismo provocado a fazer com que as pessoas fossem curadas, né? E o Marquês de Puységur seguiu essa terapia e desenvolveu mais essa terapia, que foi criação do Mesmer, né? Aí ele fala, né? Por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a esses nossos amigos? Né? Aí ele fala, né? O Calderaro responde para ele, né? Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Então, no caso dos dois,
Você podia falar, não ia adiantar nada. Não era o caso de uma conversação racional. O caso deles era muito mais complexo. Precisava alguém que pudesse ter esse poder magnético do amor para fazer com que os dois caíssem em si. Sim. E se desligassem, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo. No próximo capítulo, justamente. Mas é bem por aí mesmo. E eles, o Calderaro e o André não conseguiam fazer muita coisa, né? Não, eles só iriam... Apesar do Calderaro ter lá a condição manual, muitas das ações dele aqui, que ele atua com a mão direita em cima do cérebro, etc., ele tem esses poderes, ele tem esse nível de conhecimento e de atuação, né? Mas isso não era o suficiente ainda. Não era o suficiente, ele ainda estava uma escala um pouco mais abaixo da Cipriano. É isso aí, então.